Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jane Santos, eu sou artista empreendedora e nesse vídeo a gente vai fazer uma caixa multiuso com a simbologia do olho grego. Antes, eu já te convido a dar um curtir aqui neste vídeo e se inscrever aqui no meu canal porque eu vou trazer aulas maravilhosas. Bom, essa é uma aula prática, ela é um pouquinho extensa porque a caixa que nós vamos fazer ela tem vários passos, vários detalhes. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. É uma caixa multiuso, pode ser utilizada como cofre também, tá? Ela tem a simbologia aqui do olho grego em dourado. Tem um trabalho aqui interno também. Não sei se vai dar para vocês verem aqui melhor agora, porque tá em dourado, tá? Mas tem uma frase aqui dentro, livrai-me de todo mal. É uma caixa bem diferenciada, bem bonita. É uma arte própria minha, eu que criei. E eu vou passar aqui para vocês todo o processo de criação dessa arte, tá? Essa é uma pecinha MDF, então a gente compra ela crua, sem nenhuma cor, sem nenhuma tinta. E a gente vai participar, vai fazer esse processo juntos, tá? Primeiramente eu queria dizer que essa caixa, com a simbologia do olho grego, ela nos traz, né, ela tem já o significado de proteção energética e espiritual, tá? Então é uma simbologia aí bem conhecida. Quem gosta de olho grego vai se apaixonar, porque é muito bonito mesmo. Tem também esses detalhes aqui que eu fiz, ó, para lembrar olho grego, tá? A gente vai fazer aqui também, eu vou explicar para vocês como que eu fiz. E além disso, as cores que eu utilizei. Eu escolhi 3 cores para trabalhar nessa caixa de acordo com a cromoterapia, tá? Com a simbologia das cores. Eu trabalhei com a cor branca, que nos traz a simbologia e a sensação de paz. Trabalhei também com o dourado, que nos traz toda a conexão com a nossa espiritualidade, independente de religião, nos conecta com aquilo que nós acreditamos, com algo superior. E também com a cor turquesa. E na cromoterapia, a cor turquesa nos traz também a sensação de proteção energética, tá? Depois eu prometo que eu vou fazer um vídeo só sobre cromoterapia, com todas essas informações. Vou trazer aqui também um livro que me auxilia nesses conhecimentos, um livro super em conta e que tem muita informação para vocês que trabalham com arte, tá? Então, eu convido vocês a ficar até o final desse vídeo. A aula é um pouquinho longa, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. É uma caixa que você pode fazer para você, para presentear ou também para você vender. Então vamos lá? Bom, pessoal, eu já tô aqui com a caixa que nós vamos pintar. Vou mostrar ela direitinho aqui para vocês melhor, tá? É uma caixa multiuso em estilo cofre, que vem com esse fechinho aqui, então é super prática de utilizar para diversas funções, para portar joia ou para guardar algo especial, enfim. E a primeira coisa que nós vamos fazer nessa caixa para nós podermos pintar é retirar essas ferragens. Por quê? Porque senão vai ficar manchado. Então eu prefiro retirar e depois colocar quando já estiver pronta. Eu estou utilizando aqui uma chave Phillips pequenininha. Eu tenho esse kit aqui, ele é bem fácil de usar, você compra em qualquer loja de R$1,99, enfim. E aí a gente vai retirar essas ferragens, tá bom? Guardem o parafuso, tudo certinho, para não perder. É super fácil depois de colocar. Dessa forma a gente tem mais liberdade, tranquilidade para trabalhar com a peça. Eu já vou deixar aqui no cantinho. Eu separei até um papelzinho aqui para guardar.
para não perder, porque depois para encontrar esses parafusos não é fácil, porque eles têm a medida certinha. Então eu retirei. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem até tirar uma foto antes para saber depois como coloca, tá? Então tira uma foto antes de como tá colocada a ferragem, tá bem? Aqui também eu vou tirar, para não ficar manchado. Você pode até colocar uma fita crepe. Eu já tentei colocar fita crepe, mas não ficou muito legal não. Para tampar as ferragens eu percebi que ficava algumas manchinhas. Então, para a peça ficar bem bonita, perfeita, principalmente para quem quer aprender para revender, para vender a peça, precisa estar bem feita. Guarda aqui os parafusos direitinho. Olha, ela já sai aqui, ó. É bem simples de colocar. É só apoiar e depois parafusar de novo, tá? É bem simples mesmo. E aí fica muito mais fácil. Deixa aqui depois pra gente guardar. E aí fica muito mais fácil pra você trabalhar com a peça. Não tem problema se manchar um pouquinho, tá? E o segundo passo, antes da gente começar a arte, começar a pintar, a gente vai lixar a peça. Se a gente perceber que a peça, ela tá com alguns fiapinhos, é legal passar uma lixa, só para deixar ela mais bem acabada. Eu tô usando essa lixa Condor, de madeira, grão 220, porque eu gosto bastante. Ela tem esse fundo vermelho aqui, então se você perceber que a peça tá com algumas partes aqui com fiapos, você pode passar a lixa. Inclusive, depois vai ficar bem mais fácil de pintar. Eu vou passar em toda a peça onde eu achar que precisa, aqui embaixo também, na tampa também, e a gente já retorna para o próximo passo. Bom, já tô com a peça aqui com a tampa lixada, passei também um papelzinho absorvente aqui, pode ser guardanapo, papel higiênico, só para tirar essa poeirinha que fica. E nós vamos começar agora a preparar essa peça, tá? Antes de fazer a pintura, o que nós vamos utilizar? Base acrílica. Eu tô utilizando essa da marca Acrylex, mas você pode utilizar qualquer uma que seja base acrílica. O que ela faz? Ela prepara a peça, principalmente essa que é de MDF, ela é muito porosa, ela é absorvente. Então, a base acrílica ajuda a uniformizar essa peça de MDF, tá bem? E depois fica muito mais fácil para a gente passar a tinta. Eu escolhi aqui um pincel mais grossinho, esse aqui já é velho de guerra, esse aqui já está bem utilizado, mas é esse mesmo que eu vou usar. É um pincel mais grossinho, as cerdas são sintéticas, eu não uso cerdas naturais, só uso cerda sintética, então você encontra em qualquer loja de artesanato, ela é bem mais grossinha, então é mais fácil para preencher. Sempre vamos começar pela parte de dentro, para depois a gente poder ter como manusear a peça, tá bom?
Então, eu vou só dar uma misturadinha aqui. E já vou começar. Eu coloquei aqui minha base acrílica num pratinho descartável, porque todos os meus godês, eles estão um pouquinho sujos, tá, gente? Eu pinto todos os dias, então os meus godês estão ocupados nesse momento. E eu vou começar aqui pela parte de dentro, de uma forma bem simples, bem tranquila, fazendo preenchimento. A base acrílica da Acrylex é muito boa, porque ela espalha bem. Aqui não tem segredo, eu não vou demorar muito nessa demonstração, até para o vídeo não ficar longo, para não ficar uma aula cansativa. Então, é simples. A gente vai preenchendo com o pincel aqui. Essa base, ela seca super rápido. Acho que em 1 hora, mais ou menos, a gente já pode passar a tinta. Não mais do que isso, 1 hora, 1 hora e meia. Depende também da temperatura, né? Se tiver um dia muito úmido, pode demorar um pouquinho. Quando a gente for pintar as laterais, toma cuidado para não ficar excesso de tinta, porque fica feio. Pinta os cantinhos espalhando bem as laterais aqui, tá? A gente vai pintar tudo para depois a gente começar a nossa arte. Uma outra forma da gente pintar a base, né, com a base acrílica, é utilizar esse rolinho. Então eu dou as duas opções, aí vocês podem avaliar o que fica melhor, ou com rolinho ou com pincel. Quando é uma base reta maior, com certeza o rolinho ajuda bastante. Então ele vai bem mais rápido, olha aqui, ó. Eu já estou aqui com a parte de dentro. A gente sempre começa pela parte de dentro, tá? A parte de dentro já tá pintada. E agora eu vou fazer só a parte de fora. Vou colocar um pouquinho mais de base aqui. Sempre deixem as tintas fechadas, porque elas secam muito rápido. Base acrílica, a tinta seca muito rápido para não endurecer. E aí aqui eu passo o rolinho, tá vendo como é rápido? Se é uma base pequena, que não tem muito espaço de espalhar tinta, vai com o pincel. Se não, utilizem o rolinho. Olha aí, super rápido. Não tem segredo nenhum. Olha aí, super tranquilo. Deixa a peça bem uniforme. Então, duas formas, ou pincel ou rolinho. Vamos retornar agora já com as duas peças com base acrílica pintada e secas para começar a arte. Bom, pessoal, já estamos aqui com as duas peças, com a base acrílica bem sequinha. Então, passei tanto por dentro como por fora. E agora nós vamos passar tinta acrílica branca. Eu escolhi fazer a tampa branca e a parte da caixa a gente vai usar um verde turquesa. Eu tô usando esse daqui, que é uma tinta PVA da cor Fix, vou deixar aqui na descrição. Tô usando uma cor pronta para quem quiser chegar na mesma tonalidade, mas nós podemos também fazer essa cor aqui, esse turquesa com corantes. Eu tenho uma aula exclusiva sobre como fazer várias cores, diversas cores, utilizando apenas tinta acrílica branca e corantes. Depois vocês dão uma olhadinha
melhor nesse outro vídeo que eu tenho aqui no meu canal, tá bom? Então vamos começar pintando essa parte aqui em branco, porque aqui eu vou fazer detalhes em dourado. Essa caixa aqui é incrível, maravilhosa. Quando eu fiz, eu vendi rápido. Muita gente me pediu encomenda, eu não tinha tempo para fazer, porque eu tinha outras encomendas. Então, é sucesso, tá? Então, vamos lá. Eu tô usando aqui esse pratinho, eu vou colocar aqui a minha tinta acrílica branca. Ela já tá um pouquinho grossa, porque essa tinta aqui já é um pouco antiga. E aí, o que eu vou fazer? Sempre comecem pelo lado de dentro, fica mais fácil. Vou usar esse pincelzinho aqui, grossinho. É um pincel bem baratinho, bem simples, vocês encontram em qualquer loja de artesanato. E vou usar também esse outro pincel aqui que a gente usou para passar a base, tá? Esse daqui é bom para passar nos cantinhos. E a mesma coisa que nós fizemos com a base acrílica, nós vamos fazer aqui. O importante da tinta acrílica é não deixar resíduos, é esticar bem a tinta, porque ela fica bem bonita. E aqui também, dentro da caixa, a gente vai escrever uma mensagem. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso, tá? Uma forma bem simples, mas que dá, assim, um destaque bem diferente. Não tem segredo. A tinta branca, ela é difícil de pigmentar. É uma tinta que provavelmente a gente vai ter que passar uma outra demão. A maioria delas, né? Aqui ficou um pouquinho desse papel que eu usei aqui. Então, nós vamos passar 2 demãos da tinta branca. Fazer aqui os cantinhos. O importante é não deixar excesso, porque fica feio. Ó, percebam que aqui, às vezes, fica excesso de tinta. Então, tomem cuidado. Passem o pincel para espalhar bem a tinta. E aqui a gente vai finalizar pintando toda a parte de dentro. A parte de dentro já tá pintada, agora eu vou aqui para a parte de fora. Essa parte de cor única não tem muito segredo. É só realmente passar bem o pincel e esticar. Pode usar o rolinho também, quem preferir, tá? Então eu não vou me prolongar nessa parte, porque essa caixa ela tem vários detalhes. E para ficar um vídeo mais dinâmico, para que você aproveite bem essa aula, para que não fique um vídeo muito comprido, a gente já retorna no próximo passo com essa parte branca toda pintada e vamos fazer essa aqui na cor turquesa, tá bem? Bom, agora a gente vai pintar essa segunda parte aqui da caixa e eu escolhi a cor turquesa. É uma cor bem bonita. E na cromoterapia, a cor turquesa é uma cor de proteção energética, tá, gente? Então é muito importante a gente também entender a simbologia das cores. E a gente vai trabalhar com uma simbologia aqui de proteção energética também, que é o olho grego. Então, nada por acaso, tá? Essa cor aqui, ela foi escolhida por causa dessa sintonia que ela proporciona. Vou usar aqui esse verde turquesa, PVA da Corfix.
Vou colocar aqui no pratinho. Você pode colocar aí no seu godê. Os meus godês estão todos usados, todos sujos, preciso lavar, gente. Mas é assim, vida de artista é assim mesmo, tá? Vou começar a pintura pelo lado de dentro. Vou utilizar esse pincel. Quem quiser pode utilizar o rolinho também. Eu gosto de utilizar o pincel. Esse verde é lindo, lindo, lindíssimo. É uma cor incrível. É uma das cores que eu mais gosto. O segredo é ir espalhando bem. Cuidado aqui nos cantinhos. Para não deixar excesso de tinta, para não ficar feio. Vamos utilizar duas demãos. Passa a primeira, deixa secar umas 2 horas aproximadamente, 1h30, 2 horas. Às vezes parece que a tinta tá seca e ela não tá. Então precisa deixar pelo menos umas 2 horas, porque senão a segunda demão ela não fica legal. Então aqui também. Deixa eu ver aqui se tá dando pra vocês verem direitinho. Pra vocês verem direitinho aqui. O ajuste da posição da câmera. Sempre assim, ó, esticando a tinta, porque é bem mais fácil de tirar os excessos, né, pra não ficar feio. Senão fica aqueles excessos de tinta e não é legal. A gente vai fazer o seguinte. Como tem muita coisa ainda pra gente deixar essa caixa lindíssima, eu vou pintar ela toda, pro vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Então a gente vai pintar ela toda de turquesa por dentro, toda de turquesa por fora, embaixo, 2 demãos e deixar secar pra gente ir pro próximo passo. E agora a gente vai fazer a frente aqui da nossa caixa com pequenos círculos, né, que são parecidos com o olho grego. E como que a gente faz esses círculos, né, que vai ficar bem bonito? Eu vou utilizar esse boleador aqui, é um boleador acrílico. E você encontra na internet, na Shopee, você compra bem facilmente pela internet. E ele deixa os círculos bem certinhos, né? Então vai ficar bem simétrico, bem bonito. Vou utilizar a cor dourada. E aí como que a gente faz? É só pegar a pontinha, colocar aqui na tinta e fazer as marcações. Pode fazer assim de uma forma... não precisa ter uma marcação correta, né? Onde você achar que fica legal, bem distribuído. O único problema é que demora um pouquinho para secar, porque você tá vendo? Carrega bastante tinta. E depois nós vamos fazer outras marcações também, em cima dessas. É bem tranquilo de trabalhar, olha só, é bem fácil. Aqui eu vou colocar um outro também. Uma forma bem tranquila de trabalhar com esses círculos, fica bem certinho. Caso você não tenha boleador,
Você pode utilizar algum outro objeto que seja redondinho assim também, tá? Bom, eu acredito que está suficiente para decorar essa caixa. Eu vou esperar secar bem, porque em cima desses círculos, tá vendo que tá com um pouquinho até de excesso de tinta? Eu ainda vou fazer outras marcações com um boleador um pouco menor. Então, se possível, comprem o conjunto, porque vem vários tamanhos. Bom, vou fazer a segunda parte desses círculos aqui e eu vou usar um outro boleador. Esses boleadores, geralmente, vem um conjunto com vários tamanhos, tá? Então, eu vou utilizar esse médio aqui, que ele é um pouco menor do primeiro. Então, vocês reparem, olha, que a circunferência é um pouquinho menor. E vou fazer da mesma forma. Eu vou carregar aqui o boleador na tinta branca, vou usar tinta branca dessa vez. E vou fazer o mesmo processo. Vou só encostar. Uma forma bem tranquila. Olha aqui. Ele já faz o preenchimento. Vamos ter que esperar também essa tinta branca secar. É uma peça que dá para fazer em 2 dias. Você faz uma parte no primeiro dia, espera secar e termina no segundo dia. A gente faz em todos os círculos aqui, deixa bem marcadinho. Pode ser que alguns fiquem um pouquinho... não fique tão perfeitos, mas é um trabalho artesanal, tá? Então não tem problema. Pronto. Aqui a gente faz a mesma coisa. Quando fica assim, sem ficar redondinho certinho, é porque tem pouca tinta. Então a gente vem, carrega mais um pouquinho de tinta e aí fica redondinho, tá? Além disso, o que eu vou fazer? Nesses espaços, eu vou colocar como se fosse mini estrelas, né? Alguns brilhos, né? Parecem uns brilhinhos assim quando a gente olha de longe. Eu vou fazer com o pincel Condor 42200, que é esse pincel fininho. E aqui é muito fácil, é só você prestar atenção de como que eu faço esses risquinhos, tá? Que parecem umas estrelinhas ao fundo. Então eu venho aqui com o pincel na tinta branca e faço aqui uma bolinha. Desta bolinha, o que eu vou fazer? Daqui do centro, eu vou puxar uma pontinha para fora. Outra aqui. Como se fosse realmente uma estrela. Sempre do centro para fora. Porque aí dá a impressão que realmente é bem mais fininho no final dessa pontinha. Eu faço alguns aqui, faço uma outra bolinha aqui com o pincel. E daqui eu puxo com o pincel.
Faço uma outra bolinha aqui e vou fazendo. Sempre do centro pro final. Aqui já faço com um pouquinho diferente, com um pouquinho mais de fiozinhos que eu tô puxando. Você pode fazer esse formato também. Vou fazer uma aqui. Não tem necessidade de ser muitas, tá? Até para não ficar muito poluído. Ó, aqui eu acabei manchando, depois eu vou corrigir com a tinta turquesa. Isso pode acontecer porque a gente está trabalhando com tinta, a pintura ainda não está totalmente seca. E eu vou corrigir depois essa pontinha que ficou aqui. Vou fazer mais uma aqui. Fica bem bonito esse efeito. E só mais uma que eu acho que já tá suficiente. Mais uma aqui, ó. Puxando sempre aqui do centrinho. Prontinho. Vou fazer mais uma pequenininha aqui, que eu acho que tá faltando aqui, tá um espaço um pouco grande. Vou fazer uma menorzinha aqui. Bem delicado mesmo. Ó, aqui eu esbarrei, porque a gente precisa esperar secar realmente, tá? Pra continuar. Vou fazer uma menorzinha aqui. Para ficar bem delicadinho. Vou esperar secar. Aqui também essas manchinhas que ficaram, vou esperar secar e vou passar o turquesa em cima, só para corrigir. É necessário deixar secar bem, tá? Seca bem esse excesso de tinta. O bom é a gente fazer no dia seguinte, para não ter nenhum problema. Bom, e agora sim nós vamos terminar esse detalhe aqui. Parecido com o olho grego, né? Um estilo aqui na frente da nossa caixinha, para ficar bem diferente, bem bonito e estiloso. E eu vou utilizar agora um outro boleador, ele é um pouquinho menor. Percebam que eu usei 3 tamanhos de boleadores, tá? Um grande, um médio e esse pequeno aqui, para dar esse efeito. Então eu vou utilizar esse menor, carregar a tinta aqui, eu vou utilizar o turquesa. O primeiro que nós fizemos foi o dourado, depois o branco e agora o turquesa. E aí eu coloco ele aqui no centro, olha. Uma forma bem fácil e dá um estilo bem legal.
A gente trabalhou aqui com 3 camadas de tinta. Esperei secar bem. Essa parte aqui já está finalizada. Só terminar aqui. Lembrando que a gente ainda vai envernizar essa caixa, tá? É necessário que seque bem para a gente poder passar o verniz. Aqui mais um. E o último. Prontinho. A gente está trabalhando aqui por etapas, tá? Porque é necessário que a gente respeite o tempo de secagem. Vamos esperar secar bem. Já tá todo pintadinho aqui, dá pra ver. Por causa da luz, talvez fique um pouquinho difícil de ver, né? Mas tem o dourado aqui. Olha só que bonito que fica, né? Já tá toda pintada aqui por dentro. Esperando secar, vamos agora para a parte do verniz. Bom, pessoal, agora nós já estamos aqui com essa parte de baixo da caixa totalmente pronta, pintada. Tá linda, incrível. E eu vou finalizar. Para finalizar a pintura, eu preciso passar o verniz. O verniz ele protege a pintura, até para não ter risco ou da tinta sair, alguma coisa assim. Se bem que a tinta acrílica e a tinta PVA é muito difícil de sair, mas para proteger realmente, para não ter um risquinho, alguma coisa assim, tá? Então nós vamos passar verniz nessa caixa. E o verniz, pelo menos tem 2 tipos de verniz que eu utilizo. Tem o verniz spray, tá? Esse aqui da Acrylex, uma das melhores marcas, mas tem várias marcas no mercado, tá? Não precisa ser necessariamente da Acrylex. E o verniz spray, ele é mais prático de aplicar, né? Então, como ele é spray, aqui é só passar na peça e tá pronto. Porém, o verniz spray é necessário que a gente proteja nariz e boca e utilize máscara e passe em local aberto com ventilação, porque esse verniz aqui ele é tóxico, tá? Então, essas gotículas que saem do verniz, se entrar pelas nossas vias aéreas, elas podem se acumular no pulmão e depois de um tempo você pode ter problema de saúde. Então vamos utilizar aqui com bastante cuidado. Esse é um verniz que ele é um pouco mais caro do que o verniz líquido e a gente encontra ele na versão fosco, semi-brilho e brilhante. Geralmente eu utilizo o fosco, tá? Mas tem essas 3 versões. E também o verniz acrílico. Vocês me desculpem, mas aqui já tá até um pouquinho velhinho esse verniz, mas ele é verniz acrílico fosco, tá? Então é um verniz líquido, não tem praticamente cheiro, um cheiro bem fraquinho, e a gente faz a aplicação dele com pincel. Eu tenho um pincel exclusivo para passar verniz. Por quê? Para não acumular tinta, né? E na hora de passar o verniz, acabar estragando a peça. Nessa peça aqui, eu vou utilizar esse verniz acrílico fosco líquido, tá bom? Com um pincel específico aqui, que você encontra em loja de artesanato. Esse aqui é próprio para verniz, mas pode ser qualquer um outro que tenha de preferência cerdas molinhas e um pouquinho mais grossas para agilizar o processo de passar o verniz. Eu vou passar o verniz tanto dentro quanto fora dessa peça. Então, o verniz acrílico aqui é muito prático. Eu posso utilizar o rolinho ou eu posso passar com o pincel, como você achar melhor. Ele é leitoso, mas ele não fica branco, tá, gente? Ele fica transparente mesmo. Então, não se assustem. E aí, o processo aqui é tranquilo, né? Você molha o pincel, não muito, né, para não juntar excesso, e vai espalhando aqui na peça, tá? Com bastante cuidado aqui para não marcar, então faça os mesmos movimentos
Eu tô fazendo aqui movimentos na mesma direção. E simples, tá? Não vou me prolongar muito aqui nesse processo, porque, gente, isso aqui é muito simples, muito fácil de fazer. É passar na parte de dentro, passar na parte de fora. Tomar cuidado para não colocar o dedo na hora que você estiver pintando, que estiver molhado, porque vai marcar e vai ficar feio. E o verniz, eu gosto de deixar no mínimo 6 horas secando. No mínimo, tá, gente? De 6 a 12 horas. Passa o verniz e deixa secar para depois você encostar na peça, tá? Então eu vou continuar esse processo aqui de passar o verniz na peça toda. Façam a mesma coisa aí, se você estiver fazendo junto comigo, ou se você estiver apenas assistindo para depois aplicar. É bem tranquilo, super fácil de fazer. O verniz acrílico líquido, ele é bem baratinho, tá? Bem baratinho assim, quer dizer, ele é mais em conta do que o verniz spray. Porém, vocês percebam aqui que é mais trabalhoso, tá? Mas, enfim, às vezes compensa comprar esse verniz líquido, tá bom? Então, a parte de passar o verniz na parte de baixo, eu vou encerrar aqui e vamos para a próxima etapa. Bom, vamos lá. Já estou aqui com a tampa toda pintada, tanto por fora quanto por dentro. E agora nós vamos fazer o desenho aqui do olho grego estilizado nessa tampa. Existem várias formas de você fazer o olho grego. Eu encontrei um desenho aqui muito bonito e a gente vai precisar, para fazer esse desenho, para ficar bem simétrico, a gente vai precisar de compasso, lápis, borracha e régua. Não se esqueçam que a parte da frente do fechinho fica aqui para você, tá bem? Para ficar até mais fácil depois da gente pintar. O que a gente precisa fazer antes de começar a fazer o desenho? Encontrar o centro da peça, tá? Para ficar bem centralizado. Então aqui com uma régua eu vou encontrar o meio dessa peça. Ela tem 22 centímetros e meio, então vai dar 11,1, 11,2 por aí, tá bem? Eu vou fazer um pontinho aqui na horizontal. É bem pequenininho aqui, tá? Só para vocês se sinalizarem. E aqui eu vou fazer a mesma coisa na vertical. Eu coloco aqui na direção desse pontinho que eu encontrei e faço a mesma coisa na vertical. Então eu verifiquei aqui que ele tem 12 centímetros e meio. Então o meio dele vai ser 6,1, 6,2. Daquele pontinho que eu fiz, é um pouquinho mais para baixo. Então agora eu já faço um pontinho um pouquinho mais forte aqui, só para eu saber realmente o local exato. Posso apagar o outro pontinho e tá perfeito. E agora o que eu vou fazer? Com o compasso, ponta seca, que é esse ferrinho aqui, na bolinha que eu encontrei, eu vou fazer um círculo pequeno, tá? Não precisa ser muito grande. Um círculo aqui pequeno. E um outro aqui um pouquinho maior. Eu fiz 2 círculos, tá? E agora o que a gente vai precisar fazer? Aquela parte do olho que é arredondada, que é mais curvada, nós vamos utilizar também o compasso. Reparem que ainda tem esse pontinho aqui no centro, e aí o que eu vou fazer? Na mesma direção, eu desço aqui, ó, nesse segundo círculo. Abro um pouco o meu compasso e aqui eu vou fazer essa circunferência, meia circunferência na verdade. Olha aqui. Farei a mesma coisa para fazer a parte de baixo. Então eu venho aqui nesse pontinho do centro e aqui na mesma direção eu faço o círculo aqui, ó.
Com a mesma abertura do compasso, tá? Não mexam na abertura do compasso. Bom, tá prontinho o desenho do meu olho grego. E agora o que eu vou começar a fazer? Vou começar a fazer a pintura. Observem que ele tá totalmente simétrico. Vocês podem medir tanto a largura aqui dos lados quanto embaixo, tá? Um desenho totalmente simétrico, tá bem? Agora a gente já começa com a pintura dessa tampa que vai ficar lindíssima. Quais são as cores que eu escolhi para fazer esse desenho? Aqui ao centro eu vou pintar com o turquesa, que eu já utilizei na outra parte da caixa, e também vou utilizar uma tinta acrílica, uma tinta acrílica dourada. Ela é metalizada. Essa aqui que eu estou utilizando chama Dourado Pálido. É da Daiara, mas vocês podem utilizar qualquer tinta que seja metálica, dourada, que vai ficar bem bonito, tá bom? Vou colocar aqui um pouquinho da tinta. E aqui ao centro é bem fácil da gente pintar. Vou utilizar aqui um pincel pequenininho, de cerdas retas. E vou pintar aqui o centro. Para ficar bem certinho, vocês vão fazendo assim com o finalzinho aqui do pincel. Bem com a pontinha. E vai puxando, olha. Com o pincel deitado, é bem mais fácil. Nós vamos utilizar 2 demãos de tinta para cada pintura que nós fizermos aqui, para cada parte deste desenho, tá bom? Eu vou lavar aqui meu pincel e já vou vir com a tinta dourada. A dourada eu vou fazer nessa segunda parte aqui. A tinta dourada, ela precisa estar bem lisinha, então a gente vai passando aqui, esticando bem o pincel. A minha já tá até um pouquinho seca. E olha, percebam que o segredo para fazer bem redondinho é deixar o pincel deitado, aí a gente vai puxando, olha. Faz aqui o contorno de dentro, depois a gente faz o contorno de fora. Quem tiver dificuldade um pouquinho, não ficar tão certinho, não tem problema, porque isso daqui é prática, tá, gente? Isso daqui é prática. Você vai praticando e aí vai ficando mais fácil. Olha só, já tá ficando bem diferente. Aqui borrou um pouquinho com a tinta verde, não tem problema, tá? Pode acontecer, dá uma lavadinha no pincel. A gente vai passar uma segunda demão aqui ainda. Se quiser também pode esperar secar a parte verde para começar a fazer o dourado. Bom, então a primeira parte está pronta. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o contorno. Para fazer esse contorno, eu indico que vocês utilizem um pincel zero. Esse que eu utilizo aqui é da Condor, o 42200. É um pincel excelente.
mas que você pode sim no começo encontrar um pouco de dificuldade para utilizar, porque ele é bem fininho, mas ele é excelente, é muito bom esse pincel. Para ter sucesso na utilização desse pincel, é a prática mesmo, tá bom? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer todo o contorno dessa segunda parte aqui do olho. Então, venho com o pincel, venho descendo o contorno, deslizando o pincel. Nós vamos utilizar também duas demãos, tá? E vamos fazer a mesma coisa aqui na parte de cima. Prontinho. Agora nós vamos esperar secar bem para passar a segunda demão e depois nós vamos começar a fazer os detalhes aqui em volta. Bom, vamos lá, eu já estou com a tampa já toda pintada, com duas demãos da cor branca, da cor dourada, da cor turquesa. E agora eu vou fazer os detalhes em volta desse olho grego, que vai ficar bem bonito. Para pintar o olho grego, gente, tem vários estilos, tá? Então essa é uma forma estilizada que eu encontrei, que eu achei super bonita e nós vamos fazer agora. E o que nós vamos utilizar? Boleadores, tá? Então aqui eu vou utilizar um boleador que tem uma pontinha fina, mas você encontra no mercado com vários tipos de ponta. Esse aqui é um outro formato diferente daquele primeiro que nós utilizamos. E posso utilizar também esse outro estilo aqui que é bem baratinho, que a gente encontra em loja de artesanato. O pessoal chama de pinta-bolinha, tá? Então aqui eu já tenho um pouquinho da tinta dourada e eu vou começar a fazer os detalhes. Vou colocar aqui o meu boleador. E a primeira coisa que eu vou fazer 2 puxadinhos aqui no centro. Coloco aqui e puxo, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. E agora eu vou fazer os detalhes em volta. Eu vou escolher esse pinta-bolinha, que ele é um pouquinho mais fino. Então a pontinha número 4 que eu vou utilizar aqui, para deixar esse puxadinho aqui um pouquinho mais fino. E faço a mesma coisa, tá bom? Vou puxando aqui. Faço a bolinha e puxo. Se a gente for olhar, parece realmente os cílios, né? De um olho, fica bem bonito. E aqui a gente vai fazendo os puxadinhos. Fica uma peça bem diferente. Quem é apaixonado por ouro grego vai se identificar muito aqui com essa peça. Vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Uma bolinha e puxo.
Se você tiver dificuldade no começo de utilizar os boleadores e o pinta-bolinha para não estragar a peça, você pode fazer isso numa folha de caderno, começar a treinar num pedacinho de cartolina ou numa madeira, enfim. Porque isso aqui é prática, gente. No começo, às vezes, os primeiros desenhos que eu fazia com pinta-bolinha não ficavam tão legais, tá? Então, vou fazer isso em todo o redor deste desenho. Tomar só o cuidado aqui para não borrar. Vou virar um pouquinho aqui para não pegar nessa parte que tá molhada. Então, aqui finalizando essa primeira parte. Esse formato de olho grego aqui pode ser feito em qualquer superfície, em chaveiro, quem trabalha com vidro, em copo, ou bandeja também, que eu pinto bandeja. Enfim, aí é onde você se identificar. E o dourado, ele deixa a peça linda, incrível mesmo. Opa! Você pode juntar uns pelinhos. Bom, aqui nós já finalizamos essa parte do desenho. É claro que eu vou precisar esperar secar para depois a gente fazer, passar o verniz. Eu vou mostrar para vocês qual o tipo de verniz que eu vou utilizar. E além disso, nós vamos fazer ainda a parte aqui de dentro da caixa, tá? Da tampa da caixa. Mas para eu poder fazer a parte de dentro, eu preciso esperar secar bem, senão vai borrar, porque nós vamos virar essa tampa aqui na mesa. Então, espere pelo menos 12 horas para secar, tá? Para não ter nenhum problema de falhar, de riscar e aí não ficar legal, tá bom? Vamos agora fazer a parte do verniz, da parte de baixo da caixa, porque ela já tá sequinha, então dá pra gente envernizar. E agora vamos dar continuidade para a parte de dentro da tampa da nossa caixa de olho grego, tá? Então, a parte de fora já tá sequinha. Eu vou virar aqui. Lembrando, né, para deixar essa parte aqui da frente, porque é a parte onde a pessoa vai abrir, para ficar no sentido correto do texto que nós vamos colocar aqui, tá? E como que eu vou colocar esse texto aqui, que eu escolhi uma frase, você pode escolher qualquer uma que você goste. Eu vou colocar aqui, livrai-me de todo o mal, até porque o olho grego é um símbolo de proteção energética e espiritual, tá? Então, o que eu fiz? Eu imprimi no Word mesmo, ou em algum outro editor de texto, eu imprimi a frase, escolhi aqui uma fonte que eu gostei, e aí agora eu vou transpassar esse texto aqui para a tampa da minha caixa. Eu posso usar duas formas. Eu posso usar a forma mais simples de passar simplesmente aqui na parte de trás lápis preto, tá? Para poder marcar. Ou eu posso usar um carbono. O problema de utilizar o carbono, gente, é que ele mancha. Eu já utilizei vários tipos de carbono, carbono de tecido, carbono de papel, de várias cores. Eles sempre mancham. Então, eu encontrei essa forma de utilizar
o lápis preto passando atrás, que ele marca, né? Faz a marcação aqui igual o carbono. E aí eu vou colocar aqui uma fita crepe para ficar certinho, para eu poder passar a caneta por cima, né? E marcar aqui a frase que eu quero, tá bom? Aí vocês fiquem à vontade aí para fazer da forma como vocês acharem melhor. Eu vou dar uma centralizada aqui, 3 dedos aqui, 3 dedos aqui. Vou colocar a fita crepe para ficar bem certinho. E vou utilizar uma caneta, tá? E aí aqui é muito simples, tá bom? Bem simples mesmo. Você vai passar todo o desenho aqui, só passar por cima. Se você tiver uma letra bem legal, se você trabalhar com lettering, você já pode fazer aqui direto, tá bom? Se tiver uma escrita bem bonita. Se não, você copia dessa forma que fica bem legal também. Então, eu vou fazer esse processo aqui de copiar e a gente retorna para fazer a pintura. Bom, então aqui eu já acabei de passar essa frase, esse risco. Dou uma olhadinha aqui como ficou, legal, dá para me enxergar. Não ficou manchado. E agora eu vou pintar, né? Eu vou pintar na cor dourada, eu acho que vai ficar bem bonito, bem delicado. Você pode escolher uma outra cor, pode ser o turquesa também, mas eu vou fazer com o dourado. E para fazer esse traço fininho nessa escrita, eu vou usar esse pincel aqui 422-000. Eu vou usar esse e eu posso usar também o 422-0. São pincéis bem fininhos e que deixam o traço bem bonito. Eu já tenho experiência para utilizar esse tipo de pincel. Caso você não tenha, você pode utilizar uma caneta marcador como a Posca ou a Unipaint, tá? Mas eu vou fazer com o pincel. E a questão do pincel zero é treino, tá, gente? Então, você vai treinando e aí com o tempo você vai ter mais facilidade de usar esses pincéisinhos bem finos. Percebam como é tranquilo, né? Quando a gente já tem o traço aqui por baixo, fica bem mais fácil só de fazer o preenchimento, né? Se você preferir utilizar uma caneta marcador, como a caneta Posca, tá? Só toma cuidado na hora de passar o verniz líquido, porque o verniz líquido em cima da caneta Posca mancha, tá bom? Porque a gente tem que usar o verniz líquido com o pincel, então vai manchar. Então aí você utiliza o verniz spray. Se você sentir necessidade, pode passar 2 demãos. Eu acho que aqui uma só vai ser suficiente. Mas também depende da tinta dourada que você escolher, tá? É bem rápido aqui, ó, já tá terminando.
Se você quiser fazer no pincel e não tiver muita prática, treina antes no papel, em alguma outra superfície. É muito importante para nós que trabalhamos com a pintura, né? Que a gente tenha facilidade de trabalhar com o pincel zero. Quanto mais você treinar, mais fácil vai ser de você utilizar esse pincel. E esse pincel aqui também é um pincel que assim que a gente acaba de usar, a gente não pode deixar tinta, tá? A gente já tem que lavar na hora, porque ele é um pincel muito sensível e não dá para ficar também utilizando solvente, essas coisas para tirar resto de tinta, porque ele vai ressecar e o pelinho dele é bem sensível. Então tomem bastante cuidado com esse pincel na hora de lavar, na hora de limpar. Olha só, tá finalizando já. Bem tranquilo. Prontinho, né? Então ficou uma arte bem delicada. Eu vou esperar secar, vou passar o verniz aqui por fora e por dentro e depois nós vamos fazer o fechamento da caixa e ver como que ficou, tá bom? Bom, agora a gente já tá com as duas peças aqui prontinhas, pintadas. Falta envernizar essa peça aqui que nós vamos fazer juntos. Já tá também aqui a frase que eu escolhi aqui sequinha, tá? Então a gente vai partir agora para a parte de passar o verniz. A nossa caixa tá sequinha, ficou linda, tá incrível. E passando agora, terminando de passar o verniz, a gente espera um pouquinho para poder secar, no mínimo 6 horas. Vamos montar a caixa e aí vocês vão ver como que ela fica, tá? Vai ficar bem bonita. Inclusive, vocês até conseguem ver aqui no início do vídeo, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui todo o processo. Coloquei aqui um pouquinho do verniz que eu escolhi, que é o verniz líquido, e aquele processo bem simples mesmo, tá? Uma coisa bem fácil de fazer. Passar o verniz aqui, verniz líquido. Sempre no mesmo sentido, com um pincel exclusivo para verniz. Verniz fosco. E finalizar. Vou passar tudo aqui na parte de fora primeiro. Depois que tiver seco, eu passo na parte de dentro ou vice-versa, tá? Como você achar melhor aí. Vou finalizando por aqui esta parte, que é bem simples. E retornamos já com a caixa montadinha, pessoal. Bom, gente, a nossa caixa tá prontinha. Olha só como que ela ficou linda. Bem diferente, bem delicada. Agora dá para vocês observarem aqui melhor. Eu tô com a câmera aqui na mão, tá? Olha só como ficou esses tracinhos aqui, parecendo estrelas. Ela ficou super bonita, diferente, toda envernizada já. Vou abrir aqui dentro também para vocês verem melhor. E aqui tá a frase que nós colocamos aqui. Olha como ficou delicado e bonitinho, né? Ficou bem diferente com o pincel zero que eu utilizei. A parte de dentro também já toda pintada, né? Ela estava desmontada, só lembrando, né, que eu coloquei aqui as ferragens. E foi bem simples colocar.
parafusar no lugar certinho, como nós já tínhamos visto no começo, para tirar todos os parafusos, para não ficar, você vê, ela não fica com nenhuma mancha aqui, então tá bem perfeitinho a pintura, tá? Então, eu espero que essa arte traga excelentes energias, boas energias para todos. Agradeço a todos que ficaram comigo aqui nessa aula. E quem quiser já pode fazer essa caixa aqui para presentear, para vender, o que você sentir aí no coração. E já aviso aqui que eu já estou preparando novas aulas de arte aqui para vocês, tá bom? Um grande beijo!